Bom, vamos lá, vamos começar. A Sabrina falou muito bem, eu peguei diversos trechos em que ela falou, olha, pessoal, a gente tem que cumprir a lei, né? E para os hotéis não é diferente esse cenário, né? A gente vai ter que cumprir sim todas as obrigações que a LGPD traz. Afinal, é uma lei que protege tanto nós mesmos, enquanto pessoas físicas, quanto os nossos clientes, nossos hóspedes, nossos possíveis clientes, né? Quem vai ali no restaurante, almoça, enfim. Então, inicialmente agradecer ao Jorge, à Sabrina, ao Portal do Treinamento também, pelo convite de participar aqui com vocês. É uma honra para mim, porque eu gosto muito desse tema. Eu também sou consultora na área, e aí acaba que eu também trago um pouco da minha contribuição aqui com o evento, diante do que eu vivencio, tanto na academia, né? Bom, cabe destacar que de proteção de dados é uma resolução que ela traz uma flexibilização do cumprimento das obrigações da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a lei que a Sabrina acabou de destacar os pontos essenciais para vocês. Só que ela não, em nenhum momento ela fala, opa, você é um pequeno negócio, então você não precisa cumprir a lei. Pelo contrário, né? Então ela traz algumas flexibilidades. E aí eu tive até o prazer em participar quando estava sendo regulamentada essa questão da audiência pública da Autoridade Nacional, e aí pude contribuir também com o tema, né? E o que cabe destacar, então, nesse sentido? Vamos lá. Primeiro ponto, né? A gente, enquanto desse segmento hoteleiro, a gente tem aí a utilização de dados pessoais no dia a dia, seja ali num check-in, quando a pessoa faz o check-in no hotel, ou quando ela faz o book, né, ali no site, ela entrega alguns dados pessoais para o hotel, para a pousada. Também ali as pessoas que trabalham no hotel, eventualmente entram ali nos quartos, têm acesso a dados dos hóspedes, né? Às vezes vê ali um traje, por exemplo, um kippah, e aí já conclui que a pessoa, por exemplo, é um judeu, né? Ou algum avental, a pessoa fala, opa, é um maçom, né? Ou um bispo, enfim, né? E às vezes lidando até com dados sensíveis. E também até documentos pessoais, por exemplo, uma pessoa que deixa ali na bancada, no quarto, uma CNH, né, e cartões de crédito também. E também a gente tem que pensar em treinar colaboradores por conta desses colaboradores terem acesso aos dados que estão no sistema, em planilhas, em cadernos, né? Tem muito hotel que ainda está ali no físico, então a gente tem que prestar atenção, né? E aí, quando esse colaborador ele sair do hotel, por exemplo, um dia ele é desligado ou ele pede para sair, será que ele conseguiria levar algum desses dados com ele? Enfim, toda essa questão tem que ser treinado, né? E a gente tem que buscar recursos de fazer esse monitoramento para ter uma restrição de acesso aos dados dos nossos hóspedes e também até dos colaboradores, tá? Os garçons, a mesa ali no restaurante, a escuta ali uma conversa, né? Enfim, tem os formulários que eventualmente a pessoa preenche ali, e onde que é guardado esse formulário? Né? De que forma? Quem tem acesso a esses formulários? Quais dados você tem a coleta ali? Né? Então, a gente vê que, até a Sabrina comentou bastante que esse contexto, né, veio aí bastante da lei europeia, e aqui no Brasil ainda não há aplicação de leis, mas há diversas situações sendo investigadas. No contexto europeu, muitos hotéis já foram multados, tá? E tanto na esfera administrativa, pela Autoridade de Proteção de Dados, como também uma multa definida pelo Poder Judiciário por conta dessa falta de segurança em relação aos dados das pessoas. Então, pensando nisso, a gente tem que prestar atenção aí, né? Um outro ponto que vale a pena a gente levar em consideração, a resolução, ela se aplica a pequenos negócios, que são quais? São microempresas e empresas de pequeno porte, né? Também startups, que têm aquele caráter da inovação, né? Também pessoas jurídicas sem fins lucrativos, tá?
Então, são essas as pessoas que têm alguma flexibilidade em relação à simplificação do cumprimento da lei, mas tem que cumprir a lei também, tá? Vale destacar que no Brasil a gente tem muitas empresas, né, que são de pequeno negócio. Por exemplo, eu vi no governo digital, por exemplo, eu identifiquei que são 18 milhões de empresas ativas hoje, sendo 70% empresários individuais e de pequeno porte. E até por isso, diante desse contexto, que a lei e a autoridade nacional flexibilizou um pouco, tá? Vale destacar também que a Lei Complementar 123 de 2006, ela destaca que microempresa é aquela de faturamento de até 360 mil reais, pequeno porte até 4 milhões e 800. Né? Então, se você tiver essa adequação, então essa resolução é para você. Né? Também, aí a leitura, você tem que fazer a leitura da LGPD em complemento a essa resolução. Mas afinal, vamos lá. A gente já entendeu a quem, já entendemos por que ela foi editada. E aí, quais são as mudanças que a resolução traz? Né? Primeiro, não tem obrigação o encarregado de proteção uma pesquisada sobre o assunto para constar, inclusive, no site da empresa, no hotel ali, tá? Mas na prática, que cabe destacar, pode ser muita coisa para um dono de negócio de uma pousada, como estratégias comerciais de insumos, lidar com clientes, né, fazer treinamento de colaboração, ainda ter que lidar com as obrigações. Então, na prática, a gente vê que apesar da resolução, essa nomeação, ainda assim, tem pequenas empresas que contratam consultorias para fazer, por exemplo, quinzenal, né? Apoio. Opa, peraí, consultor, cumprindo a lei, e uma solicitação de eu posso eliminar? Isso não vai ter juízo legal? A câmera, ela pode ficar voltada para o quarto, ela pode para a piscina, infringe alguma regra legal, né? Então, essas questões, elas podem ser resolvidas de uma contratação por hora, né? Esporádica, 2 vezes por mês, por exemplo, né? Outra flexibilidade da lei é o registro das atividades que são realizadas pessoais. Pela lei, teria que fazer documentação de tudo que a organização faz com dados de pessoas. Mas para o pequeno negócio está flexibilizado. Então, você pode ter uma planilha que você coloca ali. Você tem um processo de contratação de colaboradores que você utiliza determinados dados pessoais. Tem uma linha ali da planilha que você coloca folha de pagamento de colaboradores, quais os dados pessoais que eu uso nele, o check-in dos hóspedes, eu coleto. Um questionamento um dia de um cliente, de um parceiro de negócio, do Poder Judiciário ou da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você tem como documentação que você já realizou. Isso pode te ajudar uma atenuante de sanção, tá? Comunicação de incidentes se ocorrer algum problema no meio do caminho com dados pessoais, por exemplo, um colaborador levou consigo toda ali a base de dados, foto e publicou um hóspede. Essas situações, elas têm que ser comunicadas em regra para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Para verificar o que ocorreu ali. Em termos de a resolução coloca que tem que ser estabelecido o mínimo, por exemplo, num sistema que vocês utilizam aí, um RP, enfim, que você tem ali o controle dos hóspedes, enfim, das hospedagens, você tem que ter um mínimo de segurança estabelecida aí nos sistemas, nas planilhas, nos documentos que são salvos no diretório. Você tem que fazer treinamento dos colaboradores para que eles saibam, opa, o que eu tenho que fazer como boa prática na minha rotina do dia a dia, né? E também a resolução fala que tem que ter política de segurança da informação simplificada e também tem um prazo diferenciado, tá? Em regra, a lei fala que tem que dar uma resposta para um titular em até 15 dias.
sobre se tem ou não dados pessoais da pessoa ali naquele hotel. Mas, segundo essa resolução, ela flexibilizou o prazo em dobro, então você teria 30 dias. Então, uma hora você vai ter que responder. Se você não tem o mínimo de governança, não sabe nem onde você está pisando aí com dados das pessoas, vai ter que rever isso, tá? Alguns números para vocês saberem, né? Recentemente eu participei até de um evento com um dos diretores da Autoridade Nacional e aí foi divulgado que hoje tem mais de 6 mil denúncias na Autoridade Nacional de Proteção de Dados que estão sendo investigadas contra organizações. E são de pessoas que estão reclamando por que os dados delas foram coletados e de que forma, né? E também o diretor ele até ressaltou a importância do treinamento das pessoas, porque quanto mais treinadas as pessoas que trabalham num hotel, numa pousada, né, e numa organização em geral, menos são as chances de descumprimento da lei, né? Porque muita gente tem a sujeição das próprias pessoas no dia a dia, implicando aí em obrigações para a organização, tá? Por fim, né, na minha fala, eu coloco que pode ser desafiador para os pequenos negócios a adequação à LGPD, mas ela é obrigatória. A privacidade e a autodeterminação que a pessoa tem em saber, opa, quem tem meus dados? Por qual motivo? E até quando? Né? É uma questão que vai ser cada vez mais um tema que a gente vai ouvir falar. Afinal, nós mesmos estamos preocupados com os nossos dados. Então, entre cumprir agora ou depois de uma sanção, melhor cumprir agora. Né? A gente está preparando essa e as próximas gerações para uma abordagem de proteção de dados e privacidade, ainda mais com a contribuição dos recursos de tecnologia da informação que a gente tem hoje em dia. Né? Eu me coloco à disposição para, eventualmente, se tiver uma questão, agora no final, eu posso contribuir, tá? Mas tem o delay aí que eu vou assistir no YouTube a pergunta. Mas eu fico à disposição e também agradeço a atenção de todos vocês. Fico à disposição também por meio do meu site, adrianelima.com.br. Muito obrigada.